Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. E nós vamos ler um versículo 17. 2 Coríntios 5, versículo 17. É onde nós vamos meditar hoje. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode ler aqui comigo. E vamos fazer a leitura. Vamos ler todos juntos. A palavra do Senhor diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora você lê comigo. Vamos lá juntos? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos de novo? Vamos ler mais alto? Vamos lá? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Oremos. Senhor, fala conosco nesta manhã, revela a Tua palavra às nossas vidas e nos abençoe, nos faça compreender, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade para nós. Eis-nos aqui, Senhor, e fale com todos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus com muita alegria. Louvado seja Deus. A carta que eu acabo de ler para vocês, esse trecho é um trecho que foi escrito por um homem chamado Paulo, apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi um homem muito usado por Deus, foi o maior escritor do Novo Testamento. Ele foi aquele que trouxe aquilo que nós chamamos de doutrina para a igreja. Paulo falou sobre todos os assuntos que você possa imaginar relacionados à igreja. Paulo falou sobre a dinâmica da ação do Espírito Santo na igreja. Paulo falou sobre casamento. Paulo falou sobre divórcio. Paulo falou sobre o que é ser um obreiro de verdade, o que é ser um pastor de verdade. Paulo trouxe tudo aquilo que nós chamamos de doutrina para que a igreja possa servir a Cristo da melhor maneira. Paulo fala sobre a ceia do Senhor, por exemplo. Paulo fala sobre a segunda vinda de Jesus. Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos. Ele fala de diversos temas. E a carta que ele escreve aos Coríntios, na verdade ele escreveu mais de uma carta. Na verdade, Paulo escreveu, parece que ele escreveu 3 cartas. E essas 3 cartas nós temos acesso a 2 cartas. A primeira e a segunda carta que Paulo escreve. E a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ela é uma carta muito rígida, muito dura. Paulo exorta, Paulo corrige a igreja de Corinto, porque era uma igreja que buscava o Espírito Santo. Era uma igreja que ela tinha os dons, e por isso que não é por acaso que ele fala, capítulo 11, 12, capítulo 13, lá na primeira carta aos Coríntios, que ele fala sobre os dons. Não é por acaso. Ele fala sobre o dom de línguas, ele fala sobre o dom de profecias, ele vai falar nesse trecho sobre a diversidade dos dons e a importância dos dons dentro da igreja. Era uma igreja que era cheia do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo era uma igreja problemática. Era uma igreja que tinha muitas divisões. Era uma igreja que ela vivia tendo problemas, dissensões. Faziam acepções de pessoas dentro daquela igreja. Os mais ricos, eles comiam primeiro, e os mais pobres ficavam de escanteio. Está lá, depois você pode ler, capítulo 11. Então Paulo tem que trabalhar todas essas questões dessa igreja. Então a primeira carta, ele exorta, ele corrige, ele chama a atenção, e parece que ele pegou muito pesado. Parece que ele força muito, ele tem um tom muito duro. E a segunda carta, que é onde nós lemos, Paulo parece que ele já está mais moderado. Eu acho que ele percebe que ele tinha falado de forma muito rígida com eles, e a segunda carta ele se torna com uma fala mais amigável, e todos compreenderam o que Paulo escreveu.
E ele começa a trazer diversos assuntos na segunda carta. Apesar dela não ser tão bem organizada como a primeira carta, a segunda carta ele vai trazer assuntos também relacionados àquela igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha tudo para dar certo. Era uma igreja que tinha tudo para prosperar, para crescer, para expandir, porque era uma igreja que tinha o Espírito Santo sobre ela. Posso ouvir um amém, queridos? O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Posso ouvir um amém, queridos? O Espírito Santo está aqui nessa manhã, aleluia. Se você ainda não sentiu a presença de Deus, eu quero te dizer que antes que esse culto acabe, antes da ceia terminar, o Espírito Santo ele vai tocar em você, e nós sairemos daqui cheios e renovados da presença do Espírito Santo, para a glória de Deus. Você pode exaltar ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor, Deus. Geralmente quando Paulo escrevia as suas cartas, foram 13 cartas escritas, cartas chamadas cartas pastorais, 1ª, 2ª e a carta a Tito, 1ª, 2ª Timóteo e a carta a Tito, são cartas pastorais. Nós temos a carta às igrejas, nós temos uma carta que ele escreve a Filemão. E é interessante que geralmente quando Paulo começava as suas cartas, ele começava escrevendo: eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele se apresentava dizendo: eu sou apóstolo segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Ele chegava e geralmente ele se apresentava. Ele chegava, queridos, hoje nós usamos a expressão de dar carteirada. Sabe o que é dar carteirada? Sabe o que é isso, né? Tem gente que já chega e já dá carteirada. Eu sou polícia, eu sou isso, eu sou não sei o que, eu sou advogado, eu sou não sei o que lá. Paulo já chegava e já dava a carteirada dele: eu sou apóstolo de Jesus Cristo. E por que ele chegava assim? Porque Paulo ele era questionado, queridos. Muitas pessoas não acreditavam no testemunho de Paulo. Muitas pessoas não entendiam a obra de Deus na vida de Paulo. Você sabia que tem pessoas que não entendem a obra de Deus na minha vida e na tua vida? Eu já fui questionado, ainda sou questionado, e já entrei muito em crise por causa disso. Eu já falei: Senhor, por que isso, Senhor? Mas quando você lê a Bíblia, você descobre que Jesus foi questionado. Jesus foi acusado certa vez de expulsar demônios, sendo usado pelo próprio demônio. Jesus. Os apóstolos foram questionados. Paulo foi questionado, porque as pessoas não acreditavam como Paulo tinha se convertido de verdade. Para quem não conhece a história de Paulo, a primeira vez que ele aparece na Bíblia está em Atos dos Apóstolos, e ele vai aparecer lá em Atos capítulo 7, quando o primeiro homem, o primeiro mártir da igreja foi morto, que foi Estevão. Estevão foi morto apedrejado, e Paulo estava junto com aqueles que apedrejaram Estevão. Paulo tinha essa responsabilidade. As pessoas olhavam para ele e elas diziam: será que realmente ele se converteu? Será que realmente ele é crente? Então Paulo chegava e ele se apresentava, ele dava a sua credencial, ele mostrava que ele era apóstolo de Jesus Cristo. E nesse capítulo 5 ele vai falar sobre um assunto que nós temos ouvido pouquíssimo dentro das igrejas em nossa atualidade. Qual que é o assunto que a gente tem ouvido pouquíssimo? São vários, mas um dos assuntos que nós temos ouvido pouquíssimo nas igrejas é o nascer de novo, ser uma nova criatura. Posso ouvir um amém, queridos? Nova criatura. A gente tem ouvido isso pouco nas igrejas de hoje em dia. Os cultos de hoje falam de prosperidade, os cultos de hoje falam de riqueza, os cultos de hoje falam que Jesus quer te libertar dos seus maus, das suas mazelas. Os cultos de hoje falam que se você entregar a sua oferta, você vai prosperar muito. Se ouve muita pregação sobre a dor, os problemas da vida, mas pouco nós ouvimos as pregações dizendo: você precisa nascer de novo. João capítulo de número 3, Jesus chegou para Nicodemos e falou: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo.
E ele, sendo um homem sábio, Nicodemos sendo um homem extremamente intelectual, ele fez a pergunta óbvia. Ele falou: Senhor, mas como é que é nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Ele não foi irônico. Ele respondeu porque ele não entendeu. O que é nascer de novo? É voltar na barriga da minha mãe? E Jesus falou: não, é nascer da água, é nascer do Espírito, é você ser uma nova criatura. Hoje em dia as pessoas estão vindo para a igreja, elas estão entrando nas igrejas, e às vezes elas são batizadas nas águas, às vezes ela começa a fazer a obra dentro da igreja, pela necessidade que a igreja tem. Hoje vocês me ouviram falando que a gente precisa de professoras para a nossa aula das crianças, vocês ouviram a minha necessidade. Então pela necessidade a pessoa chega e ela começa a se envolver. Se canta mais ou menos, já vai cantar. Se sabe bater um violão, já vai tocar, já vai participar do louvor, porque a obra precisa. Se sabe fazer alguma coisa, já começa a fazer. Daqui a pouco está na intercessão, daqui a pouco já está louvando, daqui a pouco já está ministrando, daqui a pouco já está até pregando, queridos. Glória a Deus. Só que ainda não nasceu de novo. Está aqui, mas ela não entendeu que ela tem que nascer de novo. Porque o nascer de novo fala de renúncia. O nascer de novo fala de mudança de caráter. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. O nascer de novo significa que se a pessoa roubava, ela não rouba mais. Que se ela mentia, ela não mente mais. Que se ela se prostituía, ela não se prostitui mais. Se ela enganava um e outro, se ela pegava e não devolvia para um para outro, ela vai mudar isso, porque ela nasceu de novo. Aleluia. Então Paulo fala sobre a regeneração. Glória a Deus. E nesse capítulo de número 5 ele vai tratar acerca disso. Ele vai falar sobre uma nova vida. Nessa manhã eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem uma nova vida para mim e para você. Nós sairemos daqui transformados pela nova vida de Cristo. Você pode aplaudir e exaltar a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aplauda o Senhor, queridos. Diga glória a Deus. E ele vai trabalhar isso nesse capítulo 5, e nesse versículo 17, ele vai dizer: assim que, se alguém está em Cristo, ou seja, essa palavra não é para todos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Essa palavra não é para todos. Aqui não está escrito se alguém está na igreja, se alguém faz parte do corpo de obreiros, se alguém faz parte do corpo de membros de uma igreja. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Que se alguém quer, não. Existe uma condicionante. E a condicionante que está aqui, ela é uma condicionante mono. Ela é única. Qual que é a única condição? Está em Cristo. Está em Cristo. Essa é a condição. Tem pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Tem pessoas que estão no grupo de obreiros, mas não estão em Cristo. Tem pessoas que estão dentro de uma associação, mas não estão em Cristo. Estar em Cristo significa: não sou eu mais que vivo, mas é Ele que vive em mim. Estar em Cristo significa que a minha casa, ela não está alicerçada na areia, ela está alicerçada em Cristo. E se a minha casa estiver alicerçada em Cristo, pode vir problema, pode vir tribulação, pode vir luta, pode vir tempestade, eu permaneço de pé, porque a minha casa, ela está alicerçada em Cristo, para a glória de Deus. Aleluia! Se alguém está em Cristo, não é estar em si mesmo, não é estar no pastor, não é estar no irmão, não é estar na esposa, é estar em Cristo. É um envolvimento com Cristo. As pessoas precisam entender que nós não estamos aqui por um envolvimento social que isso daqui proporciona para nós, porque aqui não é um clube social. Por mais que às vezes pareça, por mais que às vezes tem gente que se conhece na igreja e casa na igreja, por mais que às vezes a pessoa vem para a igreja, ela cria um grupo de amigos, isso não é estar em Cristo. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Estar em Cristo é você estar alicerçado nele, é você estar firmado em Cristo. E é tremendo quando a pessoa está firmada em Cristo, porque ela passa a
por desemprego e ela não sai da presença de Deus. Ela passa por fome, ela não sai da presença de Deus. Quem entendeu, diga amém. Ela passa por doenças, ela passa por lutos. Eu passei por luto ano passado. Eu não saí da presença de Deus, porque eu estou em Cristo. Quem entendeu, diga amém. Passa por tempestade, passa por desespero, passa por provações, passa por lutas, passa por tudo que você possa imaginar, mas ele não sai. Por quê? Está em Cristo. Está em Cristo. Posso ouvir um amém, querido? Então ele vai dizer, se alguém está em Cristo, primeira coisa, essa pessoa, ela é uma nova criatura. Nova criatura. E ser nova criatura, irmãos, traz evidências. Traz evidência. Ser uma nova criatura é as pessoas olharem para você e elas perceberem em você a mudança. A esposa vai perceber, o marido vai perceber, os pais vão perceber, os filhos vão perceber. Quem entendeu, diga amém, querido. É uma nova criatura. Não fala igual, não age igual. Ah, mas é o meu jeito. Mudou o jeito, mudou o jeito. Era assim e não era mais. Era uma pessoa que gostava de brigar, mudou, não briga mais. Era uma pessoa que falava um monte de palavrão, abria a boca e falava um monte de palavrão, mudou, não fala mais. Por que não fala mais? Porque é uma nova criatura em Cristo. O Senhor pode fazer eu e você uma nova criatura. Ele pode mudar o nosso caráter, Ele pode mudar o nosso temperamento, Ele pode mudar até o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de ser. Pastor, mas eu ainda não mudei. Sabe por que você não mudou? Porque o Espírito Santo ainda não te regenerou. Só que nessa manhã nós sairemos daqui curados, libertos e como uma nova criatura para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia. Aplaude o Senhor mais forte. Posso ouvir um amém? Tem que existir mudança, tem que ser diferente. E não importa se você está aqui há uma semana, se você está aqui há 10 anos. Chega uma hora que nós temos que falar assim: epa, eu quero uma nova vida, quero mudar. Ninguém muda sozinho, ninguém muda porque eu vou mudar agora. Não, não é assim. É a ação do Espírito Santo que vai mudando as nossas vidas. E as pessoas olhavam para Paulo e não entendiam. Será que ele mudou mesmo? Só que Paulo, ele era um homem transformado pelo poder de Deus. E os frutos falam por si. As pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você, e elas vão ver os frutos para a glória de Deus. O justo não se justifica. Pastor, você não vai se justificar, não. Mas falaram, mas disseram, mas apontaram. Vai se justificar, não. Os frutos vão falar por mim, vão olhar na minha árvore e vão ver se tem fruto ou se não tem fruto. Se tiver fruto, é porque é uma nova